terra era sem forma e vazia. Aleluia! E olhando para essa terra sem forma e vazia, a Bíblia diz que Deus ele foi dando forma à terra, e no meio da terra ele construiu um jardim chamado Jardim do Éden. Maravilhoso, um jardim nunca visto antes. E diz a palavra de Deus que Deus formou o homem, e no meio do jardim colocou o homem. Deus formou o homem com uma capacidade tão grande, que governava sobre a terra. Observe, irmãos, que Deus formou o homem com essa capacidade de governar sobre a terra. A Bíblia diz que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim. E diz a palavra de Deus que o homem, ele comandava tudo, até os animais que obedeciam. Mas diz a palavra de Deus que o homem dando ouvido a Satanás, a serpente, essa capacidade de dominar, essa capacidade de estar à frente, que Deus me deu, o privilégio que Deus me deu, diz a palavra de Deus que a serpente falou para a mulher: olha, sabe por que Deus não quer que vocês comam o fruto da árvore? É porque se um dia vocês querem comer, vocês serão como ele. Vocês conhecerão o bem e o mal. Irmãos, eu começo a meditar: se a serpente não dissesse isso para Eva, estaria tudo bem. Porque o homem, ele sempre teve esse espírito, um espírito de sempre querer estar à frente, sempre querer dominar, de sempre querer estar no status mais alto. E ele disse: olha, se um dia vocês comerem esse fruto, vocês serão como Deus. E diz a palavra de Deus que eles comeram desse fruto. E exatamente foram como Deus, mas no modo inverso. Ou seja, eles conheceram o bem e o mal, mas só que não tiveram domínio sobre o bem e o mal. Porque Deus, ele sabe o bem e o mal, e ele tem domínio sobre todas as coisas. Observe, irmãos, que lá no Jardim do Éden era um lugar maravilhoso, e o milênio, o reino de Deus implantado sobre a terra. O que Deus vai fazer no milênio é uma cópia daquilo que Deus fez lá no Jardim do Éden. É uma cópia daquilo que lá atrás parece que não deu certo. Não é que Deus fez e deu errado, é que tudo que Deus faz, Deus sempre tem uma providência. Então, o milênio, o governo de Deus, o reino de Deus, implantado sobre a terra, será uma cópia daquilo que foi lá atrás. Ou seja, o homem vivia em paz, o homem dominava sobre os animais, o homem tinha prosperidade, o homem tinha vida longa. E tudo isso o homem perdeu através da queda do pecado. O pecado é que fez ele perder todo esse privilégio. Pois bem, irmãos, agora o que é que vem a ser o milênio? A palavra milênio. Milênio é um período de 1000 anos, de uma fase áurea sobre a terra. Período esse, o qual Cristo há de reinar plenamente sobre o mundo, de acordo
literal, cujo principal objetivo deste reino é a exaltação de Jesus, não somente como Messias de Israel, mas como o desejado de todas as nações. É isso que está escrito lá no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 7. Ou seja, irmãos, lá, quando o homem, quando o homem perdeu tudo aquele privilégio, nós observamos que o homem, ele vivia na dispensação da inocência. Quando ele caiu, ele virou a estar na dispensação da consciência. Porque são 7 dispensações. Primeiro, da inocência. Segundo, da consciência. Terceiro, do governo humano. Quarto, da promessa. Quinto, da lei. Sexta, a dispensação da graça, a qual nós estamos vivendo hoje. A dispensação da graça é a qual nós estamos vivendo hoje. E em sétimo e último lugar, é a dispensação do reino, ou seja, é este reino, o milênio onde Jesus Cristo irá implantar o seu reino. A dispensação do reino, ou seja, chamado a dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, o milênio será a sétima e a última dispensação. Em Apocalipse, no capítulo 20, a qual nós lemos, nós encontramos, irmãos, por 6 vezes a expressão 1000 anos. A palavra milênio você não vai encontrar na Bíblia em nenhum lugar. A palavra milênio. Mas você irá encontrar a palavra 1000 anos, que significa o mesmo que milênio. Só no capítulo 20 de Apocalipse nós encontramos 5 vezes a palavra 1000 anos. No versículo 2, versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7. 6 vezes nós encontramos a palavra 1000 anos. Ou seja, o termo milênio ele é derivado do grego chiliade e do latim milênio, e aponta para o futuro governo sobre a terra, exercido pelo príncipe da paz durante 1000 anos. Nessa época, na época do milênio, a Bíblia nos diz que Jerusalém, ela será o centro da adoração para todos os povos da terra e a capital religiosa do mundo. Essa verdade, irmãos, ela está inserida lá no livro de Jeremias, no capítulo 3, versículo 17, se irmãos quiserem abrir, para ter certeza disso. Livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz assim: naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Ou seja, no milênio, quando Jesus Cristo houver implantado o seu reino, Jerusalém, ela será a capital religiosa de todo mundo estará com os olhos voltados para Jerusalém. Isso aqui é bíblico. E sendo assim, o reino do Messias, ele será um reino universal, ou seja, será atingido todo o universo, de ponta a ponta. O reino do Messias será o reino universal. Nós já presenciamos, no mundo em que nós vivemos nos dias atuais, nós já presenciamos vários governos sobre a terra. Vários governos sobre a terra. Governos esses que foram bem-sucedidos, e governos esses
Aleluia, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Olha o que João viu. O anjo que descia do céu, e na sua mão tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja só por um pouco de tempo. Observaram bem, irmãos? Observaram bem que o problema do mundo hoje, ele não se resolve por causa de quem? Porque a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. Ele jaz no maligno. E o pecado e tudo isso que acontece no mundo, fome, miséria, violência, bala perdida de um lado para o outro. Hoje no Brasil, morre-se mais pessoas vítimas do tráfico do que a própria guerra. Então isso aqui, para nós, não é um absurdo, é coisa tremenda, é coisa extraordinária, mas no milênio, na implantação do reino de Deus sobre a terra, tudo isso vai se acabar. Sabe por quê? Porque Satanás, em primeiro lugar, vai ser preso. Aleluia, glória a Deus. Em primeiro lugar, antes de Jesus Cristo colocar o seu reinado aqui, em primeiro lugar ele vai prender Satanás. É por isso que não mais vai haver fome, não vai haver mais violência,